No Juventude Prateada de hoje, nós vamos falar sobre entretenimento, música, alegria. A gente vai falar do Mais 60, de um projeto que é do Sesc. E o Sesc tem projetos maravilhosos, não só para os idosos, para jovens, olha, para a família toda. E eu estou fazendo essa propaganda aqui porque eu conheço muitos desses programas e acho que a gente tem que buscar mais informações para acessá-los, inclusive. Então hoje nós vamos conversar com uma das representantes lá do Sesc, que vai nos falar um pouquinho sobre cada um desses programas, ou mais especificamente o Mais 60. Tatiane, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, é um prazer conversar com você, ainda mais sobre um assunto tão gostoso, tão leve, né, que é o Mais 60 do Sesc. Flávia, eu que agradeço, né, por estar aqui pelo convite, é uma honra vir representar o Sesc, o Mais 60 aqui, junto com vocês, na Juventude Prateada. E realmente é um projeto incrível. Ele existe já tem 60 anos no Brasil, né? E aqui em Minas Gerais desde 1976. Então, assim, o Sesc ele é um pioneiro no trabalho com grupos e a gente vem sempre tentando entender como a gente consegue acompanhar a evolução do mundo, né? E trazer novidades, trazer novas formas de se trabalhar com grupo. E é tão bom porque impacta tanta gente, né? A gente conversou recentemente com uma artesã que faz parte de um grupo do Sesc e ela fala com muita alegria. E um dia que eu fui dar palestra lá no grupo também, na unidade Floresta que eu fui, as pessoas falavam muito assim, porque eu tinha o hábito de tomar café com meu esposo ou jantar com meu esposo às 7 horas da noite. E aí perdi meu esposo e aquela hora é uma hora que eu fico solitária. Aí eu pego o WhatsApp e mando mensagem para as minhas amigas do Sesc. Já cria uma rede também, né, de proteção para aquelas pessoas e de convívio mesmo, né? Sim, de proteção, de convivência, porque é isso, né? A pessoa ela vai envelhecendo, ela tem os hábitos costumeiros da vida dela e quando se tem uma perda ou se passa por algum trauma, a pessoa perde as referências. E o que a gente tenta trazer dentro do Mais 60 são formas da pessoa se reinventar, descobrir novos gostos, fazer novas amizades, socializar e manter realmente um envelhecimento ativo, né, e saudável. Se desafiar, né? Porque tem coisas que ela não fazia e vai aprender ali dentro. Sim. Elas que eu digo as pessoas, mas pelo que eu vi, a maioria também é de mulheres. Os homens têm que aprender a usar mais esse serviço também, né? Sim. Hoje, acredito que 60% do nosso público é feminino. Então, assim, realmente, né, a maioria são mulheres. Nós temos alguns homens bem costumeiros que, né, participam com a gente das atividades, são engajados, mas realmente é um público um pouco menor. Eu acredito que até mesmo pela construção, né, enfim, do Brasil, né, a questão de vincular atividades de cuidado muito à mulher. Só que dentro do Mais 60, né, nós temos espaço para todo mundo. E são atividades que são importantes para todas as pessoas. A gente nem começou a falar do Mais 60 ainda não, tá, gente? Que eu tô atropelando a entrevista Desculpa. aqui. Não, eu que tô atropelando, porque eu queria saber primeiro quem é você. Bom, meu nome é Tatiane Moreira, eu sou assistente social de formação, tenho pós em intervenção psicossocial no contexto das políticas públicas, trabalho com projetos sociais já há alguns bons anos e estou hoje atuando no Sesc enquanto analista técnico-social, né, de referência do grupo do Sesc Mais 60. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. É interessante que você tem experiência com jovens, né? Sim. Que você lida com os jovens também dentro do Sesc e com os idosos. O trabalho do Sesc é bem integrado também, né? Entre as equipes, que jovens e idosos conversam muito as equipes, né? Sim, até porque a gente entende que o processo de envelhecimento ele é um só, né? Quem é jovem hoje vai ser a pessoa mais velha mais pra frente. Então, nós tentamos fazer esse processo de intergeracionalidade de uma forma fluida. Então, assim, nós trabalhamos, temos os grupos de juventude, os grupos voltados para as pessoas idosas, mas todo o processo que a gente consiga integrar esse público e conscientizar a importância, né, entre um e outro e de como é lidar em sociedade, o Sesc faz. Muito legal. Então, o que é esse programa Mais 60 do Sesc? Então, o Sesc Mais 60 ele é um programa voltado para pessoas com mais de 60 anos, né? Com o intuito de socializar, de aprender novas habilidades, de conseguir manter algumas funções ativas, como a memória, por exemplo. Então, nós temos, eu vou entrar um pouquinho dentro disso mais para frente, mas nós temos vários
cursos, né, várias oficinas que são dadas dentro do Sesc Mais 60, todos com alguma função específica, por exemplo, né, memória ativa. Nós trabalhamos atividades em que estimula o funcionamento da memória dos idosos para eles terem uma qualidade de vida melhor. Nós temos, dentro da expressão corporal, né, esportes voltados a manter a pessoa ativa, num estilo de vida saudável. Então, todas as oficinas que são dadas dentro do Sesc Mais 60 são voltadas realmente para o envelhecimento ativo e saudável dessa população, qualidade de vida, né? Uhum. Quando a gente estava falando dessa questão do homem, né, frequentar menos, eu vi que as atividades esportivas são as que eles mais preferem, né, quando eu fui lá. E vi também que a gente percebe muito essa questão das mulheres, que muitas vezes, no passado, cuidavam muito da casa. O marido saía para trabalhar. Sim. E aí, quando ela chega numa idade em que os filhos já estão criados, ela fala, agora eu vou cuidar de mim. Sim. Que é uma coisa errada, deveria ter cuidado de si, mas, né, desde sempre. Mas também é a forma que ela aprendeu. E aí, muitas vezes, o cuidar de si passa pelas atividades que o Sesc tem, né? Sim, sim. Que a gente associa muito o Sesc à piscina, a alguma coisa de recreação, mas há muito mais além da recreação. Há vários programas que vão além da recreação, né? Sim, sim. O Sesc ele não é só o lazer, né? A gente trabalha com cultura, com assistência, com educação, com lazer também, com turismo, né, em todas as vertentes possíveis. Dentro do Mais 60, que é um programa dentro da assistência, a gente tenta abarcar todas essas áreas. Então, por exemplo, né, nós temos o tempo de lazer, a gente faz encontro de socialização dos idosos das várias unidades do Sesc, nós temos o encontro dançante, né, para estimular o pessoal a dançar, enfim. E quando a gente consegue fazer isso integrado entre várias unidades, melhor ainda, né, nós temos também um projeto de intercâmbio cultural. Então, por exemplo, a pessoa é daqui da região central, ela viaja para o interior ou vice-versa, né? Que a gente entende que essa integração entre grupos também é importante. Dentro da educação, né? A gente já trabalhou com projetos de intergeracionalidade, que é o do Sesc Criar, que são crianças até 6 anos. A gente fez projetos das crianças com os idosos, promovendo assim, esse momento assim, né? De carinho, de cuidado. Enfim, é muito gostoso, tá? A gente vê que esses programas, eles impactam, então, as crianças, porque eu vi lá também as criancinhas, né, no contraturno, né, das escolas, eles ficam lá dentro, vê os idosos vindo. Agora, em Minas, quantas unidades participam ou tem esse programa Sesc Mais 60 disponíveis? Hoje nós estamos presentes em 13 unidades, entre capital, região metropolitana e interior, né? E a partir do ano que vem, nosso programa ele expande para 21 unidades. Então, assim, né, se a pessoa tiver interesse de participar, procurar o Sesc mais próximo para entender, né, se já tem atividade, se está em processo de expansão ou onde ela pode acessar o serviço. A pessoa que ela quer fazer parte desse projeto, ela tem que ter acima de 60, isso é real, né? Acima de 60. Sim. 59 pode? Se tiver quase fazendo 60. Então, sim, o programa ele é voltado para pessoas, né, com mais de 60 anos. Então, hoje, efetivamente, para você participar do grupo e acessar todas as atividades, você tem que ter 60. Só que, como o Sesc ele é pioneiro, né, no trabalho com grupos, nós já entendemos que o perfil da pessoa idosa, ela está mudando. Uma pessoa de 60 anos, ela é extremamente ativa. Então, a partir do ano que vem, nós vamos começar alguns processos com trabalhos com pessoas de 50 a mais. Legal. Já preparando essa entrada para o Mais 60, né? Então, é um projeto, né, que já está no nosso radar para o ano que vem. Agora, olha só, então, 60 anos e mais o quê que eu tenho que ter para acessar o Sesc? Para acessar o Sesc, né? O Sesc, ele é voltado, né, para os trabalhadores de bens, serviços e comércio, né? Seus dependentes ou pessoas com menos de 3 salários mínimos, né? Em suma, qualquer pessoa com mais de 60, ela pode acessar o serviço do Sesc, do Mais 60 em princípio, ela só vai verificar em qual categoria ela se enquadra. Então, ela tem que ser dependente de alguém dessa área de bens e serviços. Ela tem que ser ou essa pessoa, esse funcionário, esse dependente, ou uma pessoa que ganha até 3 salários. Sim, sim. Mas o Sesc atende o público geral também, dentro do Mais 60, sabe? Sei. Nós temos o serviço voltado, né, pela estrutura do Sesc, o que ele presta para a sociedade,
para essa categoria de público, né, que é do comerciário, mas nós atendemos o público em geral também. Então se a pessoa tem mais 60, ela pode ir na unidade procurar lá para poder saber o que tem, se tem disponível naquela unidade, por aí vai. Sim. Quais são os projetos que eles mais gostam? Viagem deve gostar, né? Bastante. Faz muito sucesso, né, o de memória ativa. Por quê? E eu preciso dar uma introdução aqui rapidinho. O processo da pandemia, ele obrigou as pessoas a entrarem num processo de digitalização muito rápida, né? Um processo que se via acontecendo em 10 anos, aconteceu em 2. Então, assim, hoje nós temos muitas oficinas voltadas a trazer essas pessoas idosas para o digital. Então, são com serviços simples, sabe? Como eu utilizo um WhatsApp, como eu descubro se aquela mensagem é uma fake news, como eu peço um Uber, como eu faço o pedido de alguma coisa. São serviços do dia a dia, que para quem é mais jovem é um pouco mais fluido pelo convívio, né? E para essas pessoas estavam sendo um fator de exclusão social. Então, esse é uma das oficinas que mais faz sucesso. Então, a gente tem muita procura. Nós temos também uma procura enorme pelos bailes dançantes, musicalização, porque remete as pessoas a um tempo da juventude, né? Geralmente vem com uma lembrança, a música ela traz uma lembrança de uma história que a pessoa viveu, de algum momento feliz, enfim. Então, são, assim, momentos festivos que é muito bonito de se ver, sabe? Como é que é esse baile dançante? Porque uma vez uma pessoa falou comigo que tinha até fila para poder participar, né? Tem. Então, a gente tem um critério, né? Assim, a pessoa, ela participa das oficinas e aí ela participa do baile dançante. Ela tá dentro do programa Sesc 60+. Isso. Não é mais 60. Isso. Eu não posso simplesmente ir participar do baile dançante sem participar do resto. Porque senão a gente não consegue nem também comportar a quantidade de pessoas, né? Por estrutura. Então, se a pessoa ela é participante, ela tem o direito a participar do baile dançante. E aí a frequência, né? Tem unidades que fazem uma vez por semana, de 15 em 15 dias, no mínimo é uma vez por mês. Isso depende muito do público e do perfil das pessoas idosas cadastradas naquela unidade. E assim, é um baile muito, muito lindo, assim, né? A gente monta uma estrutura, traz banda, assim, pedindo para passar por todos os estilos musicais, né, que a gente sabe que eles gostam. A gente faz uma pesquisa com os idosos para saber o que eles têm mais preferência, se é forró, se é bolero, enfim. E aí, geralmente, né, dura de 3 a 4 horas o baile. E é isso. E aí, o resto é deixar a festa acontecer. Que legal, é muito legal isso. Sim, a gente vê eles pedindo para participar desses eventos, que eles possam aprender a cantar, que eles possam entrar no coral. Vocês têm coral também? Sim, nós temos coral. Nosso coral é incrível. Nós não realizamos a profissionalização, né? Porque a gente entende que ali a pessoa ela não tá ali para ser um cantor profissional. Mas a gente tenta chegar ao mais próximo da maestria, né? Legal. Então, nós ensinamos como funciona, tom de voz, nós temos um repertório. Nosso coral, né? Cada unidade, geralmente, ela tem um coral, mas nós temos apresentações, já fizemos apresentações externas. A gente estava na Semana do Museu, a gente apresentou lá no Abílio Machado com o nosso coral. E assim, foi incrível, né? Sempre emociona muito quando eles conseguem ir para um evento apresentar o que foi construído dentro das oficinas, sabe? E é difícil de convidá-los para poder participar de um evento, por exemplo, uma inauguração aí de alguma coisa governamental? Não. Dá para fazer esse link? Sim, é super tranquilo, né? O convite, ele chega para a nossa área técnica ou para a unidade, enfim, a gente discute se é pertinente, né? A gente estender esse convite ou não. Se a gente entender que faz sentido com o que é proposto dentro do programa do Sesc Mais 60, a gente coloca para eles, é voluntário, quem quiser participar, ótimo. A gente, né, no caso, por exemplo, quando é uma apresentação externa muito longe, a gente faz o fretamento do ônibus, tem lanche, a gente leva eles fazem a apresentação. Se for, enfim, para eles curtirem, né, o momento da festa, se for oportuno, curtem também, depois a gente traz todo mundo de volta. E assim, eles são super acessíveis. Hoje nós temos aproximadamente 3.500 pessoas idosas cadastradas, não só, né, na mesma oficina, mas em todas as oficinas. E aí, quando tem uma apresentação, a gente tem grupo teatral, né, dentro de algumas unidades. Então, quando tem uma apresentação teatral, uma apresentação do coral, uma apresentação de uma seresta, a gente consegue formar o grupo e levar. Nossa, muito legal.
Tem projetos muito lindos mesmo. Eu sou apaixonado pelo Mesa Brasil. Acho que é um projeto assim, fantástico, É incrível. que dá uma contribuição à sociedade muito grande. Mas tem a orquestra também, né, do Sesc, que é maravilhosa. Eu fui dar uma palestra também para os meninos do coral, do teatro, que funciona agora lá no Antônio Carlos. Sim. Tem um balé ali, cenário, né? Sim, tem um cenário lá. Que tem uma contribuição muito legal também. Agora, cada unidade, ela cria os cursos de acordo com a população que circunda ali, né? Não, dentro do Mais 60 nós temos alguns eixos. Então eu vou ter memória ativa, musicalização, trabalhos manuais, tenho os encontros de socialização e os esportes adaptados. E aí, dentro dessas vertentes e do objetivo daquela formação, né? Por exemplo, esporte adaptado, eu vou ter o objetivo de trabalhar a expressão corporal da pessoa, né? Da atividade física em si. Então, dentro disso, dentro dos objetivos maiores, a unidade, ela entende o que ela vai dar para o público. Ela entendeu? faz aquele estudo ali e ela pode optar. Por exemplo, memória ativa, ele é um programa. Dentro dele, há várias atividades. Dentro do memória ativa, a gente pode trabalhar linguagem, pode trabalhar jogos, né? Psicopedagógicos, pode trabalhar a questão da tecnologia, porque isso vai depender muito do perfil realmente da turma. Entendi. Porque tem turma que vai querer aprender sobre tecnologia, tem turma que não. Então, assim, dentro desse limiar que a gente entende que as unidades conseguem adaptar. É sempre respeitando a regionalidade, né? Ah, legal. Então, a regionalidade, o público ali montado. De bairro para bairro pode ter uma mudança muito grande, né? Tem sim. E aí você pode ofertar naquela unidade alguma coisa que é dentro desse macro que vocês falam, né? Dos projetos macro, aquilo que é mais pertinente para aquela região. Sim, mas é isso, né? A estrutura do Mais 60, ela é a mesma em todas as unidades, né? O que vai mudar é literalmente a regionalidade. Ótimo. E como é que você vê a atuação dos professores, né, dos instrutores com o público Mais 60? Então, a gente faz uma curadoria dos profissionais, né, até mesmo para entender se a pessoa ela tem um perfil para trabalhar com o público Mais 60, porque a gente sabe que tem gente que é mais dinâmico. E o Mais 60, querendo ou não, ele é um público que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque algumas pessoas, até mesmo pelo processo de envelhecimento, ela precisa de uma atenção maior, precisa de se ensinar o processo mais de uma vez. Isso não é um problema, né? É um processo de aprendizado. Então, a gente faz a curadoria desses profissionais e, a partir da curadoria feita, eles dão a aula pra gente, né? Então, assim, hoje os instrutores do Sesc, eles passaram todos pelo nosso selo de qualidade, digamos assim. Porque você me despertou essa curiosidade também. Além da questão física, da questão cognitiva, né, que cada um é diferente, há aquela questão também da atenção, né? Porque minha mãe brinca, minha mãe liga na hora do almoço para pedir um marmitex, ela fica conversando meia hora com a atendente, que é o único telefone que atende todo mundo. Eu falei, mãe, ela tem que atender várias outras pessoas. A idoso gosta de conversar. Então, você tem que ter essa característica de ouvir, de contar um caso, de ouvir um caso, que é interessante também, porque aquele momento é um momento de socialização deles, né? E é um processo, assim, né? Um processo de aprendizado para quem escuta e para quem fala, sabe? Então, a gente precisa realmente desse perfil. Dessa pessoa que escute mais, que, né, não julgue, não faça intervenções, deixa a pessoa falar, deixa ela se expressar da forma como ela é. Na sua experiência, você vê pessoas que chegam ali debilitadas, digo não fisicamente, mas de ansiedade, ou de angústia, ou de falta de esperança, e com as atividades elas conseguem já ter um resultado, porque há interação, há essa própria motivação, né, de aprender. Vocês conseguem perceber ou mensurar isso no Sesc? Sim, a gente percebe. A maioria dos casos, né, elas chegam para o Sesc a partir de algum evento externo, digamos, por exemplo, a perda de algum familiar, ou algum outro evento traumático, ou até mesmo porque aposentou e aí não entende mais qual que é o significado da existência, a pessoa procura o Sesc. Olha, gente, isso é muito bom. Sim, e a gente consegue perceber isso, sabe? Perceber a diferença, o impacto social que a gente está fazendo na vida daquela pessoa. Legal. Por isso que eu falo que esses projetos são extremamente importantes. Eles têm que ser realmente ampliados. Tomara que não fiquem nas 21 unidades que estão se prevendo para o ano que vem, que
todas as unidades possam ter algo dentro do seu escopo voltado para os mais 60, né? Para a gente poder encerrar, então, eu queria que você nos falasse sobre um livro que você indica. Um livro. Tem um livro que ele chama O Caminho do Artista. Ele é um livro da Julia Cameron. E ele é um livro, assim, que ele não é para o público mais 60. Por mim, todas as pessoas teriam que ler esse livro. Por quê? Ele traz a pessoa para um processo de autoconhecimento. E toda pessoa precisa se autoconhecer, sabe? Independente da idade. A gente se reinventa, se redescobre todos os dias. Uhum. Então, ele te propõe atividades durante o livro que vão te conectar à sua criança interior, que vão te conectar a uma atividade que você não fazia há muito tempo. Então, assim, né, instiga muito a criatividade. Então, é um livro que eu indico para todas as pessoas. Todas as idades. Todas as idades. Filme. Para Sempre Alice. Ah, ele é lindo, nossa. É um filme maravilhoso. Ele aborda a temática do Alzheimer, só que ele aborda em uma perspectiva de superação. Então, assim, não é porque a pessoa ela passou por um processo igual ao Alzheimer que ela perdeu a sua essência, que ela deixou de ser quem ela é. Ela ainda pode fazer coisas incríveis e pode se redescobrir trabalhando e vivendo, né, com as suas limitações, de uma forma diferente. Ele mexeu muito comigo quando foi lançado, porque é uma professora muito nova em sala de aula e que ela ia perdendo a memória, perdendo a lembrança, né, até mesmo daquilo que ela ensinava. E aí eu, professor, falei, meu Deus do céu, são coisas que a gente tem que realmente aproveitar nossos momentos. Isso a gente sabe disso, isso a gente já sabe muito, né? Sim. Mas a gente não coloca em prática. Mas o filme Para Sempre Alice, ele mexe com a gente, a interpretação também é maravilhosa, muito boa a dica. Sim, nossa, maravilhoso. E a frase, para encerrar? A frase. Viver é envelhecer. Isso e nada mais. É da Simone de Beauvoir. E eu acho que a frase, ela fala por si só, né? Todos nós estamos num processo de envelhecimento. E não tem o que se fazer, né? A gente tem que aprender e adaptar a realidade do envelhecimento e saber como a gente vai fazer isso da melhor forma possível, respeitando os nossos processos e os processos dos outros. A gente tem muito a falar sobre envelhecimento, né? A gente está aprendendo muito com ele, inclusive, porque a gente está vivendo mais, vivia-se bem menos no passado, hoje a gente está vivendo. A gente está com você percebe isso no SESC também, com os idosos com perfil diferente, não é aquele que fica sentado, tratando de passarinho, né, e ouvindo as notícias de uma rádio, ele sai, ele quer viajar, ele quer participar, ele quer ser reconhecido. Então, quando a gente vê projetos como o SESC Mais 60, eu já elogio aqui, já louvo a iniciativa, que não é nova, inclusive, mas que ela tenha mais possibilidade de ampliação, porque já que a nossa população está sendo ampliada, né, a população mais 60 está sendo ampliada, que o SESC também acompanhe nesse mesmo ritmo, trazendo aquilo que ele já traz com qualidade, porque a gente participa das oficinas e vê o tanto que aquilo faz bem para quem é inscrito. E o SESC acaba sendo o segundo lugar além da igreja, né? Em alguns lugares assim, tem a igreja, que é a referência, a primeira casa das pessoas. O SESC é como se fosse uma segunda casa, né? Então que vocês continuem com o projeto e cresçam cada vez mais. Obrigada. E assim, o intuito do SESC é realmente isso, né? Quanto mais a gente puder trazer protagonismo e autonomia para as pessoas com mais de 60 anos, é essa a nossa função. Que a gente vai precisar também, né? Nós seremos aqueles que estaremos lá fazendo a yoga, fazendo o esporte físico, fazendo a memória. Se Deus quiser, nós vamos chegar nessa idade e vamos usar muito o SESC. Sim. Por isso que eu já estou cobrando aqui antes. Ótimo, pode cobrar. Ô, Tatiana, então, muito obrigado. Se você quiser agradecer alguém, você tem uns minutinhos ali. Obrigada. Queria agradecer, né, primeiro a você, tio Flávio. Muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer ao SESC. Eu, enquanto analista técnico-social, consigo enxergar a importância desse projeto para todo mundo. Então, assim, eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Então, fica o convite, tá, gente? Para a gente movimentar o cérebro, o físico, buscando ações como essa para que a gente possa se colocar na sociedade, se encontrar na sociedade, fazer amigos e divertir bastante. Até a próxima.